Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos uma coleção de meditações devocionais e o nosso objetivo é fazer assim uma imersão profunda em como esses textos explicam algumas das maiores ideias da teologia, sabe? Tipo, quem é Deus, qual é a nossa condição como seres humanos e por que a fé parece tão complicada no mundo de hoje. Basicamente, essas fontes tentam pegar conceitos que parecem gigantescos, super abstratos, como a natureza de Deus, a origem do pecado, e trazer para o nosso dia a dia. A nossa missão aqui, então, é extrair os insights mais fortes, né, desses escritos para montar um panorama que faça sentido. E o ponto de partida que as fontes dão é um contraste que define tudo. É o choque entre o nosso mundo, que não para de mudar, e a ideia de um Deus que é eterno, que não muda nunca. exato. Essa ideia de um Deus imutável é a grande âncora que os textos apresentam. Eles partem daquele verso do Salmo 90, né? De eternidade a eternidade tu és Deus. Num mundo onde tudo é passageiro, carreira, relacionamentos, até a nossa saúde, a proposta é que existe um ponto fixo. Mas fico me perguntando se essa ideia não pode soar um pouco distante. Como um Deus que não muda se relaciona com a nossa vida, que é pura mudança. Essa é a questão central. O que as fontes argumentam é que a imutabilidade dele não é distanciamento. É, na verdade, confiabilidade. Pensa na ansiedade que a instabilidade gera. A ideia aqui é que as promessas de Deus, o caráter dele, o amor, não estão sujeitos às flutuações do tempo ou do nosso humor. Não tem data de validade, sabe? E isso leva a uma crítica bem direta que os textos fazem. Qual? Que só aciona quando o avião está caindo. Uma fé de emergência. Nossa, gostei disso. É uma descrição bem precisa. E para construir essa imagem de confiabilidade, as fontes revisitam aqueles atributos clássicos, os 3 onis, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Isso. Todo-poderoso, presente em todo lugar e que sabe de tudo. Mas o ângulo que eles dão é que isso não deveria ser intimidador. Pelo contrário, a intenção é que seja libertador. Se a gente decompõe isso, a onipotência significa que não existe problema, interno ou externo, que seja maior que ele. Nenhum obstáculo é definitivo. A onipresença ataca diretamente o sentimento de solidão. Sei. A afirmação é de que ele está presente nos picos de alegria e nos vales mais profundos de sofrimento, mesmo quando a nossa percepção diz o contrário. E a onisciência? Bom, essa talvez seja a mais reconfortante. Nada o pega de surpresa. Certo. Ele conhece o fim desde o começo. Para quem vive ansioso com o futuro, a ideia de que o futuro já é conhecido e está nas mãos dele é tipo um convite ao descanso. Certo, isso estabelece a base. Mas aí os textos entram em águas mais profundas. Eles falam, por exemplo, da simplicidade de Deus. Quando eu li isso, minha primeira reação foi achar o termo péssimo. Simplicidade soa como simplório, básico. Mas o conceito é o exato oposto, não é? Totalmente. É um daqueles termos teológicos que não ajuda muito, né? Simplicidade aqui significa que Deus é perfeitamente íntegro, uno, sem partes ou divisões. Nós somos um mosaico de qualidades conflitantes. A gente pode ser generoso num momento e egoísta no outro. Uhum. Segundo os textos, Deus não é assim. Ele não é um pouco justo e um pouco misericordioso. Ele é totalmente justo e totalmente misericordioso, o tempo todo, numa única essência. Não há conflito interno nele. E é por isso que ele é confiável. Ele nunca vai agir de uma forma que contradiga o próprio caráter. Isso faz muito mais sentido. É a coerência levada ao nível máximo. Outro termo que sempre me deixou com um pé atrás é o de um Deus zeloso, que aparece lá em Êxodo. A palavra hebraica é caná. Pra gente hoje, zelo e ciúme são quase sinônimos. E ciúme é uma emoção tóxica. Como é que as fontes lidam com essa conotação negativa? Elas fazem uma distinção crucial. O ciúme humano nasce da insegurança, do medo de perder algo que a gente acha que nos pertence. O zelo divino, no contexto que eles apresentam, nasce de um amor exclusivo e protetor. A analogia que as fontes usam repetidamente é a da aliança matrimonial. Ah, claro. O marido tem um zelo justo pela sua aliança com a esposa. Ele a protege,
Qualquer ameaça a essa aliança é vista como algo a ser combatido. Nesse quadro, a idolatria, que é dar nosso coração a qualquer outra coisa, é tratada como um adultério espiritual. Então, o zelo de Deus não é a possessividade de quem tem medo de perder, mas o que um dos textos chama de amor em estado de alerta. Amor em estado de alerta. Gostei. É uma paixão que luta pela integridade da relação porque sabe que a nossa vida depende dela. Entendi. É um zelo que protege, não que aprisiona. Então, o quadro que está sendo pintado é o de um Deus eterno, todo-poderoso, íntegro e zelosamente amoroso. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se a fonte é tão estável e boa, por que o mundo e nós mesmos parecemos tão quebrados e instáveis? E é aí que os textos viram o espelho para a condição humana. Exatamente. A transição é dramática. A gente sai dessa descrição da perfeição divina e mergulha no que as fontes chamam de corrupção da imagem de Deus no homem. A definição de pecado aqui é muito mais profunda do que só fazer coisas erradas. E a origem do problema, segundo eles, é anterior a Adão e Eva. Eles falam de um mistério da iniquidade, uma rebelião cósmica, a queda de Lúcifer e a motivação, o desejo de ser autônomo, de não precisar de Deus. Isso é apresentado como a raiz de tudo. E a história do Jardim do Éden é um eco disso em escala humana. O mecanismo da tentação é idêntico. A serpente não diz, desobedeçam a Deus. Ela diz, vocês podem ser como Deus. Ela planta a semente da desconfiança na palavra dele e oferece autonomia como prêmio. O pecado, então, na sua essência, não é quebrar uma regra, é quebrar um relacionamento. É a criatura tentando tomar o lugar do Criador. Exato. Querendo definir por si mesmo o que é certo e errado. O que eu achei fascinante nas fontes é que não existe uma única palavra para pecado. É como se a própria língua original já nos dissesse que o problema é multifacetado. Eles destacam algumas palavras do hebraico. Sim, e a diferença entre elas é a grande sacada. Por exemplo, chatá significa literalmente errar o alvo, como um arqueiro que erra o centro. É uma falha, uma imperfeição. Mas aí você tem outra palavra, pechá, que significa rebelião, transgressão deliberada. Aí é diferente. É um desafio direto à autoridade. E ainda tem avon, que fala de iniquidade, de uma natureza torta, pervertida. Entender essa diferença é crucial. Uma coisa é falhar tentando acertar. Outra, completamente diferente, é se rebelar contra o próprio alvo. E os textos mostram que Deus lida com essas duas coisas de maneiras diferentes. E isso nos leva a duas dimensões do pecado. Os textos falam do pecado como um estado e como um ato. Você pode explicar melhor essa distinção? Parece importante? É fundamental. O pecado como estado é a condição herdada de Adão, o que a teologia chama de natureza pecaminosa, ou o velho homem. É uma inclinação, uma escravidão interna que afeta a todos. Já o pecado como ato são as ações que brotam desse estado. A mentira, a raiva, a cobiça. Certo. A grande promessa do Evangelho, segundo as fontes, é que na conversão o estado de escravidão é quebrado. A autoridade do pecado é rompida. A luta contra os atos continua, mas agora é a luta de uma pessoa livre, não de um escravo. E como isso se manifesta no dia a dia? As fontes mencionam os pecados de comissão, que é fazer o que não se deve, mas também os de omissão. Esse segundo me pegou. A citação de Tiago é muito forte. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso muda tudo, né? Não basta só evitar o mal. Exato. A ausência do bem já é um problema. E para entender como a gente cai nisso, as fontes apontam para o que chamam de 3 portas de entrada do pecado, baseadas na primeira carta de João. A primeira é a concupiscência da carne. O apelo aos desejos. Aos desejos físicos, ao prazer imediato. É o bom para se comer que Eva viu na fruta. A segunda é a concupiscência dos olhos. A cobiça, o desejo de ter o que a gente vê, o agradável aos olhos. E a terceira, e talvez a mais perigosa, é a soberba da vida. A arrogância. Arrogância, a necessidade de glória própria, de autonomia.
o desejável para dar entendimento. É o pecado original se repetindo. Desejo, cobiça e orgulho. Esse processo todo, dizem os textos, leva a um endurecimento do coração. Começa com uma curiosidade, um flerte com o erro, e termina com a perda da sensibilidade espiritual. É uma ideia bem assustadora. E culmina na doutrina da corrupção total, que, assim como a simplicidade de Deus, é um termo que pode ser mal interpretado. Não significa que todo ser humano é o mais perverso possível o tempo todo. Certo. Significa que o pecado afetou todas as áreas do nosso ser. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Pensa assim, não é que o ser humano seja um carro totalmente destruído. É mais como se o motor funcionasse com combustível errado. Ele anda, ele faz coisas, mas tudo que ele produz está de alguma forma contaminado por essa fonte. Nenhuma parte do sistema está imune. E o impacto não é só individual. As fontes citam aquele trecho de Romanos 8 que diz que a própria criação geme esperando pela redenção. Ou seja, a desordem que a gente vê no mundo, desastres, doenças, sofrimento, é, segundo essa visão, um reflexo da nossa própria desordem interna. O mundo está quebrado porque nós estamos quebrados. Essa é a conexão que eles fazem. O sofrimento no mundo não é aleatório, é a consequência de uma criação que foi sujeita à futilidade por causa da rebelião humana. Isso explica por que o mal atinge a todos, independentemente de mérito. Então, o que a gente está vendo é um abismo se formando. De um lado, aquele Deus íntegro e estável que a gente discutiu. Do outro, uma humanidade que, segundo as fontes, está fundamentalmente desalinhada. É esse o drama central. E isso nos leva à terceira parte da nossa análise. Os desafios de viver a fé nessa tensão. Um dos pontos mais humanos que os textos abordam é como lidar quando Deus parece silencioso ou quando a resposta a uma oração é simplesmente não. Essa é uma experiência universal na jornada da fé. Para isso, os textos resgatam um conceito judaico chamado Hesper Panim. Hester Panim. Que se traduz como o esconder do rosto de Deus. É crucial entender que nessa visão, o silêncio de Deus não é abandono, é um silêncio com propósito. Às vezes é pedagógico, para nos fazer crescer em confiança e não independência de sentimentos. O exemplo mais poderoso que as fontes usam é o silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nossa! Não foi um tempo vazio. Foi descrito como uma gestação divina, um período em que Deus preparou o palco para a chegada de Cristo com um idioma universal, estradas romanas conectando o mundo, uma relativa paz. O silêncio, muitas vezes, precede a ação mais decisiva de Deus. Que ideia forte! Outro desafio que as fontes apontam é como essa nossa natureza desalinhada distorce a nossa percepção da verdade. Eles criticam muito a mentalidade do cada um com a sua verdade, a ideia de que o sentimento define a realidade. Se me faz sentir bem, então é certo. Sim, e para contrastar com essa visão, eles exploram um conceito hebraico de verdade, emet. É uma palavra fascinante. Ela é formada pela primeira letra, Aleph, a do meio, Mem, e a última letra, Tav, do alfabeto hebraico. Sério? Que interessante! A simbologia é poderosa. A verdade é algo que é completo, íntegro e que sustenta tudo, do começo ao fim. A verdade não é só um fato isolado, é a realidade fundamental sobre a qual tudo se apoia. E claro, a conexão é feita com Jesus se declarando a própria Emet encarnada. A verdade não é um conceito a ser aprendido, mas uma pessoa a ser seguida. Certo. E isso nos leva à reta final, onde as fontes fazem uma análise bem contundente de algumas tendências da fé hoje. A crítica central é que elas, de maneiras diferentes, cometeriam o mesmo erro. Seriam antropocêntricas, centradas no homem. Em vez de teocêntricas, centradas em Deus. Exatamente. É o pecado do Éden se manifestando em sistemas teológicos. O ser humano sutilmente voltando para o centro. Vamos olhar para a primeira que eles apontam, a teologia da prosperidade. Essa é bem conhecida, mas qual é o erro fundamental que os textos destacam nela? O erro, segundo a análise, é o deslocamento do eixo. A fé
deixa de ser sobre conhecer e adorar a Deus, por quem Ele é, e se torna uma ferramenta transacional para obter bênçãos materiais como saúde e riqueza. Deus se torna um meio para atingir os fins do homem. Ele vira uma espécie de gênio da lâmpada cósmico? A relação é de interesse, não de adoração? Isso. Entendi. A segunda, que eles chamam de teologia coaching, parece mais sutil, mais moderna. Como ela se diferencia? É muito mais sutil. O foco aqui não é tanto a riqueza, mas o bem-estar, o sucesso pessoal, a autorrealização. A fé vira um conjunto de princípios e técnicas para desbloquear o seu potencial divino. A linguagem é de terapia e autoajuda. O problema, apontado pelas fontes, é o mesmo. A soberania de Deus é trocada pela autonomia humana. O objetivo não é se submeter a Deus, mas usar Deus para se tornar a melhor versão de si mesmo. Faz sentido. A terceira crítica é ao que eles chamam de evangelho do entretenimento. Aqui a crítica é sobre a forma do culto, da celebração. Sim, a crítica é que o culto deixa de ser um ato de adoração a Deus e se torna um espetáculo projetado para agradar os sentidos da congregação. O critério de um bom culto passa a ser o nível de emoção que ele gera, o quanto as pessoas se sentiram bem. A presença de Deus é confundida com o estímulo emocional e a adoração reverente é trocada por uma performance. E por último, eles agrupam duas tendências: o progressismo teológico e a teologia da libertação. São coisas diferentes, mas as fontes veem uma raiz comum na crítica que fazem. Sim. A crítica que as fontes fazem ao primeiro é que ele adapta a revelação bíblica aos valores da cultura contemporânea. Para ilustrar, imagina que a Bíblia é uma constituição. A visão criticada aqui é que, em vez da gente interpretar a vida à luz da Constituição, a gente edita a Constituição para que ela se encaixe nos sentimentos da sociedade atual. A autoridade final muda da revelação para a experiência humana. E a teologia da libertação? Já na teologia da libertação, a crítica das fontes é que o evangelho é reduzido a uma agenda primariamente de transformação social e política. Jesus se torna mais um revolucionário social do que um redentor do pecado individual. Em ambos os casos, a crítica é que agendas humanas, por mais nobres que pareçam, são colocadas acima da mensagem central da Bíblia. Que jornada! Começamos com a imagem de um Deus imutável e santo, passamos pela natureza instável e falha do ser humano e terminamos vendo como essa instabilidade pode, segundo as fontes, distorcer a própria fé para que ela sirva aos nossos desejos. Se a gente olhar o quadro completo, o fio que conecta todas as fontes é esse conflito fundamental. De um lado, uma fé que coloca Deus, sua glória e sua palavra no centro de tudo, o teocentrismo. Do outro, as inúmeras tentativas, sejam grosseiras ou sofisticadas, de colocar o ser humano, seus sentimentos, seu bem-estar, suas agendas no centro, o antropocentrismo. É a batalha fundamental que, segundo esses textos, define a jornada espiritual. E isso nos deixa com um pensamento final, que emerge de toda essa discussão. Os textos sugerem que muitas das distorções da fé começam com a nossa tentativa de controlar o divino ou de moldá-lo à nossa conveniência. Diante disso, a pergunta que fica é: como se pode cultivar uma fé que genuinamente se rende à soberania de um Deus que é, em última análise, incompreensível, sem transformar essa fé numa mera fórmula para a segurança pessoal ou numa causa para validação social?